Bom dia, Fatioli. Nós teremos em breve o encerramento do inquérito policial e o Ministério Público deverá denunciar o Lindenberg. Aqui temos vários crimes nos quais acredito que ele será denunciado. Temos um crime de homicídio dupla ou triplamente qualificado, tendo como vítima Eloá. Temos 2 tentativas de homicídio também qualificado, por motivo torpe, egoístico, motivo do ciúmes incontrolável, um contra um policial e outro contra a Nayara. Temos o crime de violação ao domicílio qualificado, por ter sido praticado com emprego de arma de fogo. Temos ainda um disparo sem alvo preciso, que seria o crime de perigo comum. Temos ainda o crime de sequestro e cárcere privado. Na verdade, é crime de cárcere privado, que pode ser qualificado por ter vítimas menores de 18 anos e ainda uma outra qualificadora quando há maus tratos e os maus tratos levam a grave sofrimento físico ou mental às vítimas. Agora, é o que aparentemente se percebe no presente caso, Fatioli. Fatioli, nós temos 2 prisões. Uma prisão após uma condenação transitada em julgado e uma prisão preventiva. A prisão preventiva duraria enquanto ele trouxesse risco à sociedade, risco à instrução, ou seja, poderia ameaçar testemunhas ou vítimas que deveriam ser ouvidas. Com relação à pena da violação ao domicílio, é uma pena máxima que não passa de 3 anos. Nós temos ainda o crime de porte ilegal de armas, também com pena de 2 a 4 anos. No máximo. O cárcere privado, a pena é de 2 a 8 anos. Portanto, uma pena máxima, por ser réu primário, por não ter antecedentes criminais, não passaria somada de 5 a 6 anos, Fatioli. Fatioli, na verdade, ele sim é fugitivo porque não há um cumprimento de um mandado de prisão expedido. Mas não podemos afirmar que ele matou porque não há uma condenação definitiva relacionada a esse homicídio. Ele é o suspeito, ele é o acusado da prática desse homicídio. Essa é a informação oficial que nós temos. Há ainda informações oficiosas, ainda não confirmadas pela Secretaria de Justiça de Alagoas, de que há ainda 3 mandados de prisão também contra o pai de Eloá, Fatioli. Outros 3? Sim, mas essa informação ainda não foi confirmada pela Secretaria de Justiça de Alagoas, Fatioli. Mas, em havendo um mandado de prisão e ele não cumprindo, é o suficiente para denominá-lo como fugitivo, Fatioli. Bom. É isso, Fatioli, porque, segundo informações trazidas pela imprensa, ele fazia parte de um bando fardado, era como eles eram chamados, que praticavam homicídios, que praticavam roubos de carga e faziam parte policiais militares, delegados e políticos, Fatioli. Agora, então, pois não. Há uma informação importante de que protege o fato dele não poder ser preso preventivamente nesse momento. Por quê? Nós temos o Código Eleitoral, que é uma lei de 1965, que traz crimes eleitorais, mas ela também traz alguns tipos de proteção à não realização de uma prisão. Então, 5 dias antes de uma eleição e 24 horas após o final dessa eleição, portanto, a partir de 00h e 1 minuto de terça-feira de ontem e terça-feira após a eleição às 5 da tarde, ele não pode ser preso, não pode ser cumprido uma prisão preventiva. Essa regra, ela traz exceções, Fatioli. Quais são elas? Quando a pessoa é presa em flagrante, ou seja, quando ela está praticando o crime ou acabou de praticar, ou quando ela tem uma condenação já definitiva por um crime inafiançável, que não é o caso do pai de Eloá, e ainda quando há uma revogação de um salvo-conduto. O que é isso? Quando há uma revogação de um livramento condicional. Sim. Portanto, ele não preenche um desses requisitos. A autoridade policial não pode executar esta prisão até 48 horas após as eleições, Fatioli. Fatioli, segundo informações da imprensa, pode. Inclusive, ele é um dos suspeitos de ter matado um delegado irmão de um governador. O que fez a polícia de Alagoas? Já enviou para cá dados datiloscópicos para fazer o confronto com a impressão digital do pai de Eloá, para daí se verificar se estamos falando da mesma pessoa. Nesse exato momento, ele deverá ser preso e levado a Alagoas e responder por esse processo e, eventualmente,
cumprir uma prisão se condenado for, Fatioli. Fatioli, na verdade, nós temos duas situações excepcionais ao cumprimento de um mandado de prisão. Uma é o Código Eleitoral e a outra é aquela da prisão com violação ao domicílio, que não pode ocorrer à noite. Lá se protege a inviolabilidade do domicílio. Aqui se protege a eleição, um Estado democrático de direito, já que antigamente se tinham prisões suspeitas antes de eleições. Mas, na verdade, Fatioli, é uma lei com mais de 40 anos que mereceria algumas modificações. Eu, inclusive, sou favorável a prisões decretadas por crimes violentos antes desses 5 dias deveriam ser cumpridas. Não há nenhuma relação num mandado de prisão deste com o fato de uma eleição. Fatioli, na verdade, a falsificação de documento é um novo crime. Portanto, nós teremos aí 2 crimes sendo apurados. Homicídio, aquele de homicídio, do qual ele é suspeito, ocorrido em 1991, e esse crime de falsificação ou de uso de documento falso, que é aquele de identidade, aquele registro de identidade, CPF. Inclusive, no emprego dele, ele apresentou esse documento e declaração de curso de tiro. Então, esses documentos apresentados no emprego, ele apresentou alguns documentos de eventuais cursos realizados, porque ele trabalhava como segurança numa empresa. E era policial militar, segundo ele? Sim, então todos esses documentos falsos, é evidente que ele não trouxe a história verídica de que ele era policial militar e o nome verdadeiro dele. Então todos esses documentos são falsos e ele também responderá criminalmente por esses casos, Fatioli. Agora, um ponto relevante é que, eventualmente, por ele usar a identidade falsa, se porventura ele fosse a autoridade policial prestar um depoimento e ali, prestando esse depoimento, ele apresentasse esse documento de identidade falso, ele poderia ser preso em flagrante por uso de documento falso. Portanto, ele poderia ser preso por uso de documento falso e, acredite se quiser, não poderia ser preso por um crime de homicídio qualificado, Fatioli. O que cá entre nós não tem sentido. Isso são 48 horas após o final da eleição. A eleição se encerra domingo às 17 horas, portanto, terça-feira às 17 horas e 1 minuto, ele poderá ser preso. É uma situação lamentável, Fatioli, ou seja, a polícia encontra uma pessoa na qual ela deve realizar uma prisão e ela não pode cumprir aquela prisão porque o Código Eleitoral protege essas pessoas naqueles momentos, inclusive com o risco de que essa pessoa fuja, Fatioli, e que o Estado não possa posteriormente cumprir esse mandado de prisão.